Sim. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. É uma honra, é um prazer muito grande estarmos aqui neste momento para um bom bate-papo, uma roda de conversa com pessoas tão importantes neste momento e em todos, é claro, em que nós estamos falando da leitura, do prazer da leitura, e esse ano o nosso encontro tem esse título: Professor, sem você não dá. Através do Leia Brasil, do Jason Prado, que é o grande idealizador deste programa Leia Brasil, estamos aqui na presença da Luzia de Maria, da Ivânia Ribeiro, outros convidados e do grupo Historiarte. É um prazer enorme, repito, estarmos aqui. E desde já, eu quero agradecer imensamente a parceria do Jason Prado, amigo que o Leia Brasil trouxe de presente para todos nós. Amiga também de longas datas, amiga dos encontros literários, que até hoje marcou, marca e marcará a vida de todos nós, principalmente da comunidade escolar macarense. E a Ivânia Ribeiro também, amigas de tantos anos, longas datas, desde a nossa adolescência. Desde a nossa adolescência, quando nós pulávamos o trem, Ivânia, para irmos para o Colégio Estadual Luiz Ride, quando fazíamos o curso normal. Sempre generosa, dava aula particular para a gente, desculpe a extensão, mas é isso mesmo. E um dia, quando a nossa professora Navi nos disse que se ela precisasse faltar um dia, a Ivânia a substituiria muito bem. E é isso. Essa noite é uma noite de muita emoção. Eu trago essa emoção porque, quando eu olho para trás, eu me lembro de todos os meus professores. E é isso. Sem professor, não dá. E quando a gente olha para trás, a gente pensa e lembra muito bem daquele que nos ajudou a ser o que nós somos hoje. E isso é muito motivo de orgulho e gratidão. Se der tempo, eu lerei um pequeno trecho do livro de crônicas chamado O Gente é a Vida, do Alcione Araújo, que representa muito bem este momento. Bem-vindos. Por favor, bem-vindo a todo mundo. Vida longa às histórias. Obrigada. Prazer enorme estar com vocês todas. Eu estava aqui fazendo a programação da nossa live lá no YouTube, já estamos no Facebook agora. Pedimos desculpas aí a vocês que não, que nos esperaram pacientemente por quase meia hora. Coisas da tecnologia com gente quase anacrônica como eu. Mas é um prazer enorme receber todos vocês. Tenho o prazer de estar aqui com a Maria Helena, que me ajudou a fazer o Leia Brasil, a Luzia, que é uma grande lutadora desse mundo da leitura, vocês todas do História e Arte, a professora Ivânia, que eu conheço assim de uma longa data, já nos vimos uma ou duas vezes lá no passado remoto de Leia Brasil e depois de programa de leitura, né, quando mudou de nome na região dos Lagos. Enfim, falar de leitura e falar de contação de história, para quem também não se lembra, a Maria Helena é mãe do Proler, mãe do Zé Mauro Brant, que é um dos grandes oficineiros nossos aqui aí nessa região e no Brasil inteiro, né? Ela foi coordenadora do Leia Brasil durante talvez uns 10 anos, é isso, Maria Helena? De 9 anos. Mas depois você voltou. Então, gente, sejam todas bem-vindas, desculpe aí pela
pela falta tecnológica. Margarida queria fazer uma referência ao nosso querido amigo Alcione Araújo, aos grandes professores que passaram pela nossa vida, né? O saudoso Alcione. Então, eu pediria que você começasse. E eu vou abrir o chat aqui para ver o que está acontecendo, quem está querendo falar com a gente, que eu ainda não entrei nesse pedaço, tá? Sejam todos bem-vindos, professor Ivânia, Luzia, vocês todos. Obrigada. Obrigado. Agradecemos a você o convite. Maria Helena, um beijo. Para Eu me você lembro muito também, bem de você nos Margarida. nossos encontros. Muito obrigada também pela presença. Eu que agradeço, o maior prazer. Foi um prazer Então, ter Margarida. você, Maria Helena. Eu também, saudade de você, tenho saudade. Pois é, eu também. Então, começamos assim. Mestre, com o seu próprio apagador, me intrigava a ideia doida de que dele ter um apagador e levá-lo a cada sala, junto a livros, listas e chamadas. Apagava a lousa em silêncio, tirava de nossa vista os riscos, grifos, setas, datas, nomes, palavras, esboços dos caminhos para o mundo que o professor da aula anterior nos descortinara. Antes de qualquer coisa, ele fazia questão de ter o quadro imaculado com um frescor inaugural. Ali, ele inscreverá as trilhas, as rotas, os atalhos e precipícios que nos conduzirão ao mundo de sua devoção. Professores são cicerones de jovens na primeira viagem. Éramos turistas, afoitos, inocentes, dispersos, irreverentes e alegres. Cada qual ao seu modo, eles nos pegavam pela mão e nos mostravam o mundo pelo qual se apaixonaram e pelo qual gostaríamos que nos apaixonássemos. E aí ele fala do professor Luiz Gonzaga, que dava aula de português, e ele diz assim: e que aulas, meu Deus! E ele conta que, pelo jeito simples, né, pela poesia, ele levava os alunos a se apaixonar pelo português, né, e pelo o ensinar o português. E aqui diz também que o professor usava terno e gravata, sob o guarda-pó branco, óculos de tartaruga e o intrigante apagador. E esse professor, antes de começar as aulas, o professor Luiz Gonzaga, ele recitava poesias, ele colocava a mão no peito, recitava poesias, e era esse jeito que ele acalmava todos os alunos, sem ameaças, sem gritos. Era esse o jeito que o professor Luiz Gonzaga iniciava as suas aulas todos os dias. E aí ele continua, mas é um pouco longo, eu estou meio que contando e lendo um pedacinho, né? Aí ele diz assim: a vida me concedeu verdadeiros mestres, privilégio que eu tenho sempre presente, homens e mulheres generosos que só não me doaram o que sabiam, como me ensinaram a paixão pelo saber. Devo a esses mestres. Daí ele continua falando. E aí ele diz que um dia o professor Luiz Gonzaga nunca se atrasara, mas nesse dia ele se atrasou. E eles estavam fazendo uma bagunça danada quando, de repente, o professor entrou com um gaze nos dois olhos e com uma bengala. Fez um silêncio total. O professor estava de óculos escuros, mas ele continuava com o apagador na mão e na outra a bengala branca. E ele diz que eram 30 adolescentes, né, que naquele momento eles descobriram a precariedade da vida. E o professor Luiz,
Luiz Gonzaga, né? Continuou e disse: fiquei cego, não vejo vocês, apenas sinto a sua presença. Que ironia eu não poder mais ler. Agora eu sei a escuridão que sentiu Homero. Não havia escrita, então, ele recitava os próprios versos de cor. Nem viu, nem cantou o mundo no qual viveu. E aí ele fala também que Camões viu o mundo com os olhos só. E ele pergunta, será que se ele tivesse dois, ele seria o melhor poeta? Borges compensou com a leitura a curta visão que acabou em cegueira. E ele termina dizendo assim, podíamos falar de obras criadas na penumbra ou no escuro. E aí o professor deu uma aula sobre literatura e cegueira para uma classe que chorava em silêncio. E este é um presente do Historiarte a todos os presentes aqui nesse momento. Muito obrigada, estou emocionada. Está dentro do Alcione Araújo, urgente é a vida. O Alcione também muito presente, né? No Leia, muito presente pela cultura, muito presente pela arte. E eu quis, graças a Deus, conseguir abrir essa live com essa belezura, intitulada Mestre. E é isso, mestre, professor, sem você não dá. É verdade. Bom, é sempre muito bom ouvir Alcione, né? Alcione, apesar do temperamento difícil que ele tinha, era um sábio, né? Ele tinha uma visão de mundo muito peculiar e assim se apropriava das coisas com muita competência, né? Quem me apresentou Alcione foi exatamente Maria Helena Ribeiro, que está aqui com a gente. E foi uma morte prematura, né? Muito difícil. Acho que uma grande perda que o Brasil inteiro teve. E ele repetia uma frase de Mao Tse Tung, e eu queria repetir aqui para pedir e passar a palavra para quem é de direito. Ele dizia que a educação é o braço armado da cultura, né? Sem educação e sem cultura, nós somos absolutamente nada. E a educação é isso, né? Essa coisa da escola, ela não existe sem o professor, né? Sem o mestre, sem esse orientador, essa pessoa que nos recebe e transmite, né? Aliás, outro que falava muito bem disso, e que foi um grande companheiro, outra morte também lamentável, era o Bartô, né? Tive o grande prazer de conduzir o Bartô para algumas reuniões, e ele cansava de dizer isso, né? A pedagogia é dar vida, né? Professora Ivânia, você que é professora de filosofia, professora aposentada da rede, professora conhecida de todo mundo, seja bem-vinda, nos brinde aí com o seu conhecimento. Seu microfone está desligado. Ah, tá. Eu liguei porque senão dá eco, né? É um prazer a gente participar de um grupo assim seleto, não no sentido do proselitismo, né? Mas seleto no sentido do engajamento, do compromisso com a educação, do compromisso com a leitura. Eu gostaria de começar, não sei quantos minutos eu tenho, 5 minutos, uma coisa assim, mais ou menos, Margarida? Sim. Tá, por aí? Tá. Eu gostaria de começar esse nosso momento de reflexão prestando uma homenagem àqueles que, mesmo sem sala de aula fechada, eles conseguiram transmitir uma cultura riquíssima, que até hoje é muito ignorada, que é a cultura afro. Eu gostaria de, nesse momento em que o racismo está surgindo de uma maneira, ressurgindo, né? Porque o racismo vem, vai, ressurge e diminui, mas no momento em que a gente está tendo um racismo tão aceso, que a gente se lembre do griot, aquele contador de história das raízes, dos valores africanos, que durante séculos eles conseguiram passar uma cultura
tão desprezada ainda, né? Se a gente conhecesse mais a cultura africana, a gente não faria o que está fazendo com nossos irmãos afrodescendentes, numa situação totalmente inaceitável para um mundo civilizado, né? Então, nossa homenagem àquele educador, né, contador de história em países africanos, que precisa ser ressuscitado, né? A gente precisa ressuscitar essa cultura para valorizar todas as contribuições, não apenas a contribuição europeia. Mas a Margarida começou falando sobre o normal, o curso normal que a gente fazia, e eu quero também, Margarida, aqui lembrar a questão do surgimento do Colégio Estadual Luiz Ride, que foi o colégio que durante anos formou professores em Macaé. Ele tem tudo a ver com esse nosso debate. Muitos conhecem a lenda, entre aspas, né, de Mota Coqueiro, porque Mota Coqueiro foi real, mas é uma lenda que ele tenha rogado uma praga e essa praga tenha servido para deixar a cidade 100 anos sem progresso. Vamos voltar. Mota Coqueiro foi enforcado injustamente, acusado de um assassinato de 5 pessoas, e ele foi enforcado no pátio do Colégio Estadual Luiz Ride. E foi um enforcamento que teve uma comoção nacional a ponto do imperador Dom Pedro repensar a pena de morte no país. Depois do enforcamento de Mota Coqueiro, por razões até políticas, porque encontraram testemunhas falsas, Dom Pedro extingue a pena de morte formal no Brasil, porque ela existe de outras formas, né? Mas por enforcamento, depois de um julgamento dentro de todos os trâmites jurídicos, ele acabou com isso, porque foi uma pena de morte polêmica, enfim. Ele foi enforcado no pátio do Luiz Ride. Naquela época, era uma estrutura que dava sustentação à energia elétrica do município, como se fosse uma estação geradora de energia elétrica. E ele roga uma praga de que a cidade ficaria 100 anos sem progresso. 100 anos depois, os primeiros pesquisadores descobrem petróleo na nossa região aqui de Macaé. E aí dizem que a praga de Mota Coqueiro foi vencida porque o petróleo chegou justamente 100 anos depois. Mas nós tivemos um diretor que levou muito tempo no colégio, ele se chamava José Domingues. José Domingues dizia que o que venceu a praga de Mota Coqueiro foi a construção do Colégio Estadual Luiz Ride, que começou justamente em 1956, na mesma época em que o petróleo foi descoberto no mar. Então, Zé Domingues enchia o peito e dizia: vencemos um século de estagnação, não com a chegada do petróleo, mas com a chegada do Colégio Estadual Luiz Ride, que formou professores para toda essa geração. Dizia isso batendo no peito, né? Então, na verdade, tem lógica esse pensamento do professor José Domingues, porque nós participamos de um colégio que formou professores para toda uma região, não apenas de Macaé, mas Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, Rio das Ostras, Casimiro. Então, a gente tem um legado, né? Se a praga teve algum fundamento ou não, se foi uma coisa imaginária, o fato é que 100 anos depois surgiu aquele colégio que seria o colégio dos nossos sonhos, né? O colégio que influenciou gerações. E isso deu para a gente uma responsabilidade muito grande, porque nós estudamos passando por épocas difíceis, épocas, por exemplo, como da ditadura, nós fomos formados em plena ditadura, a reflexão era muito limitada naquele momento, mas, ao mesmo tempo, no pátio desse colégio foi construída uma faculdade que abriu horizontes para todos nós. E ali nós aprendemos o que significa ser professor. A gente sabe que, num mundo onde a tecnologia está dominando,
e principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que a tecnologia substituiu as aulas presenciais por aulas remotas, aulas online, enfim, muitos questionam se esse seria o fim do nosso caminho. Eu gosto muito de um intelectual, Antônio Nóvoa. Ele diz que nada substituirá o professor, nunca. Podem vir leis, podem vir estruturas tecnológicas, podem vir melhorias no campo das mídias sociais, mas nada substitui o professor. Por quê? Porque nós temos o papel que nenhum livro por si só vai cumprir, nenhum texto por si só vai cumprir, sem uma mediação que faça o leitor entender o que está lendo, o fundamento daquilo que está escrito, de onde vem aquele pensamento, o que está por trás das entrelinhas, o que está dito mesmo não dito. Quem pode levantar essas questões? Quem pode fazer pensar? Quem pode fazer sentir? Quem pode fazer questionar o que está sendo lido é o professor. Então, o Antônio Nóvoa diz assim, que a gente muitas vezes fica tateando ao longo da nossa trajetória, né, de educadores. Uma hora a gente dá valor ao aluno, outra hora ao professor, outra hora à aprendizagem, mas tudo é um conjunto. Não se pode falar que o aluno é o centro da educação se a gente não entender que o aluno é o centro da educação, porque a aprendizagem do aluno deve ser o grande foco. E essa aprendizagem se dá pela leitura, basicamente. Nós temos livros que marcaram a nossa vida, e livros clássicos e não clássicos. Eu não gosto desse tipo de terminologia, porque eu considero que todo livro que questiona o absolutismo da razão, que mostra que não dá todos os sentidos da vida, eu acho que esse livro é um livro clássico, né? E a gente vê pela literatura atual um grande questionamento, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, um grande questionamento sobre esse império da razão. A razão é importante, mas ela não dá conta de tudo. Então, a gente vê num texto que a Margarida acabou de ler sobre um professor, um texto carregado de emoção, mas que fala muito alto. Por quê? Porque ultrapassou os muros da razão, porque é uma leitura que consegue atingir não só a mente, mas também o coração. Então, é esse o papel do professor, é esse o papel da literatura, a gente atingir o homem como um todo, né? Não um homem tecnicista. A gente não quer formar mão de obra para um capitalismo que acha que Deus é o mercado, que o mercado é Deus. A gente quer formar seres humanos, né? Como diz nosso querido Paulo Freire, nós somos especialistas no humano. Nós não somos especialistas numa mão de obra específica. Nós queremos formar cidadãos, e sem leitura não há cidadão. Baudelaire tem uma frase que ele diz assim, que a gente deve se embriagar ou de vinho, ou de literatura, ou de virtude. Se a gente pudesse embriagar dos três, tudo bem. Se não, pelo menos um desses. Mas a gente não pode deixar de viver sem o vinho, sem a literatura ou sem as virtudes, né? E eu acho que, enquanto professor, a gente passa por tudo isso, porque a gente forma a questão do intelecto, a questão da ética e a questão da estética, né? E a literatura cumpre esses papéis, a literatura entra no conhecimento, entra na ética, entra na estética. Então, eu acho que foi uma combinação perfeita escolherem para esse nosso encontro esse eixo, né? Professor, sem você não dá. Porque se existe uma profissão nesse mundo
que consegue atingir a alma do ser humano é o magistério. Então, com 44 anos que eu tenho, eu sou aposentada do Estado, mas eu continuo na faculdade, uma faculdade que está passando por um momento difícil de crise financeira, porque é uma faculdade presencial e hoje o ensino à distância fala muito alto. Mas a gente está na resistência. Essa semana nós vamos fazer assembleias e reuniões para ver que caminhos encontrar para salvar uma faculdade, que é a única presencial da região e é a faculdade que forma professores, que já formou diretores de escola, secretários de educação, prefeitos, enfim, e diversas pessoas que estão no dia a dia, no chão da escola, né, que sustentam 110 escolas públicas do nosso município, mais 20 do estado, mais quase 50 particulares, quase todos passam pela Fafima, e a gente está nessa luta para que a instituição permaneça viva. Nosso lema dessa campanha é Fafima Viva. Então, assim, tudo isso vale a pena. A Margarida selecionou uma foto minha para essa live, mas não saiu a frase que eu tenho embaixo da foto, que diz assim: eu sou o que sou graças ao magistério. Eu sou a Ivânia que sou graças ao magistério. Passei num concurso, assim que eu me formei professora, num concurso para o Banco do Brasil, onde eu estaria ganhando hoje 3, 4 vezes mais do que eu ganho como professora aposentada. Mas eu não sei se valeria a pena eu passar uma vida atrás de um balcão de um banco, né? Quando eu vejo que eu passei uma vida diante de alunos que se espelham na gente, que se inspiram e que fazem a gente aprender também. A gente aprende muito com os alunos, mas muito mesmo. Eles não têm noção de como que a gente se renova cada ano. Quando entra numa turma desconhecida e ali tem que ter aquele jogo de cintura para saber até onde ir, o que alcançar, o que eles esperam, é uma troca, né? E é em nome disso tudo que a gente está aí, né? É em nome da educação, é em nome dessa crença na leitura, e eu acho que pode, de uma próxima vez, Margarida, Jason, a gente pensar na questão da leitura e da neurociência. É um tema muito interessante, porque a neurociência está tomando conta, né, do século XXI, e a gente sabe que a leitura forma conexões mentais que nenhum outro jogo forma, né? Então, a gente também, um belo dia, quem sabe, sentar para discutir com algum especialista o valor da leitura para essa questão dos neurônios, né, essa questão neurocientífica, que, no fundo, não é para fazer da gente tecnocratas, né? Desenvolver o cérebro não é para formar especialistas em átomos, uma coisa assim mais fria, uma coisa mais puramente científica, mas é para a gente aprender a desenvolver valores que a gente tem, dons, talentos, e usar isso a serviço de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, enfim. Eu acho que fica aqui essa provocação. E, para encerrar, um agradecimento muito carinhoso pela confiança, pelo espaço, pela consideração. Estamos juntos e juntas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo. Arrasou, né, Margarida? Arrasou. Estou aqui emocionadíssima. Eu quero fazer 2 registros aqui, antes de fazer um comentário à sua fala, professora. Primeiro, dizer a vocês que temos assim a Benita Prieto conosco nesse chat, maravilhosa. Bem-vinda, Benita. Você é linda, maravilhosa. Vai ter um evento de contação de história daqui a 2 dias, na continuação desse. Você será muito bem-vinda, não é isso, Margarida? Se quiser nos prestigiar com a sua presença. Tá? E a Dorinha também, que está aí com a gente, a professora Maria Auxiliadora, que eu não vejo há muitos anos, bem-vinda. E todos vocês, né? O chat está cheio. Bom, sobre essa sua provocação, com relação a... Eu tinha 2 registros para fazer. Primeiro, eu é que fiz o corte da sua frase, porque eu precisava do rostinho, por causa do tamanho do post do Instagram,
e do Facebook, que é muito pequenininho. Então eu peço desculpas lá por ter feito o corte, mas a sua referência foi ótima, maravilhosa. E a segunda coisa, quer dizer, realmente eu concordo. O viés com que eu sempre trabalhei a leitura é muito mais do que esse crescimento, essa coisa da alteridade, do pensamento narrativo, né, que a gente reconhece e lida bem com isso, mas eu acho que a leitura ela constitui o ser com a capacidade de dialogar com a gramática, né? E sem a gramática não tem nada. Quer dizer, a gente está aí vendo nascer uma língua absolutamente nova com as redes sociais, né? O R do infinitivo já foi embora há muito tempo, é tudo com acento agudo agora na última letra, né? Você tem que adivinhar se a pessoa está se referindo ao verbo, se está se referindo ao tempo, se está se referindo a um lugar, a uma ação, né? Bom, mas assim, sem a gramática, não tem ciência, não tem desenvolvimento tecnológico, não tem nada disso. Aí eu acho que a leitura fundamenta tudo isso, né? Tem um pessoal que diz, eu vou passar a palavra para você, Luzia, você é a nossa especialista na área, mas assim, a leitura não nos torna melhores, ela nos torna mais capazes de lidar com a informação, né? Talvez a literatura nos torne melhores, mas a leitura é essencial para a gente até entender o que vem na literatura, né? Luzia, com você. Desculpe aí me arrastar nesse preâmbulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos te ouvindo. Eu quero começar falando para a professora Ivana que gostei muito da referência que ela fez à neurociência. E, na verdade, eu venho trabalhando com a questão da leitura. Quase sempre, em todos os meus textos, o foco vai muito para o professor. Porque se eu for citar uma frase que eu me recordo que li lá quando comecei a ser professora, aos 18 anos, e que eu gosto muito e a mantenho na memória, e vejo o professor exatamente dessa forma. Uma criança não é um vaso que se deva encher, mas uma chama que se há de acender. E eu vejo e defendo essa visão de professor. O professor que seja capaz, eu acho, Ivana, na verdade, que a figura do professor neste mundo atual, nesse século XXI, ela é cada vez mais importante, porque são tantos os apelos para a diversão, para aquilo que distrai o sujeito, que tira o sujeito do foco, que a figura do professor é exatamente aquele que deveria, de certo modo, acender essa chama, que seja a chama da curiosidade, a chama do desejo de saber, do desejo de conhecimento, do desejo de ler um livro. E, na verdade, na minha vida, as coisas foram acontecendo. Primeiro, em 1982, tinha um clube de leitura onde os estudantes não poderiam, de forma nenhuma, estar lendo um único livro, um mesmo livro. Esse clube de leitura era uma atividade extracurricular. Então, eu não podia, de modo algum, mandar os meninos comprarem 40 livros iguais para fazer um clube de leitura da maneira como se faz em geral. E nesse primeiro clube, em 1982, foi o ano que eu comecei o doutorado na USP e eu era professora num colégio estadual no ensino médio. E como eu não tinha como dar aula segunda, quarta e sexta, professor de português lá tinha que ser segunda, quarta e sexta, a diretora deixou eu criar o clube de leitura. E então, para fazer aquilo funcionar, eu emprestei livros meus para os estudantes. Então, eles estavam lendo livros diferentes um do outro. Eles começaram ali, cada menino escolheu um livro dos que eu levei e emprestei. E, no meio do ano, uma estudante chegou para mim e disse: professora, se isso aqui é literatura, porque alguém lia,
falava do livro, eu acrescentava uma porção de coisas, e outro imediatamente queria ler o livro, e a menina disse, se isso aqui é literatura, por que aqui é tão legal e na sala de aula é tão chato? Naquele momento, eu vivi a frase do Guimarães Rosa. Quando a menina justificou para mim, eu percebi a importância do mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Porque a menina justificou, e isso está registrado num dos meus livros, ela disse, professora, aqui a gente lê o livro todo. Nas aulas de literatura, a gente lê trecho do livro didático e tem que decorar estilo de época, nome do autor, nome da obra, não sei o quê. Além disso, quando o colega fala que leu o livro e que gostou muito, a gente fica morrendo de vontade de ler o livro. Porque a fala do jovem para o seu parceiro de idade, de turma, e pelo menos de interesse ali naquele primeiro clube, né? A fala dele, por mais que a nossa possa ser gabaritada, mas a do colega, quando diz que o livro é bom, tem um efeito muito maior. E então, a menina me deu a justificativa para, a partir de 83, as minhas aulas de literatura se tornaram verdadeiros clubes de leitura. Só que o meu clube de leitura, desde o início, já foi da seguinte maneira. Eu falava de 40, 50 livros, e cada aluno, eu combinei isso desde o início, cada aluno deveria escolher um livro e ou pegar numa biblioteca e se responsabilizar por ele, ou comprar o livro e participar, porque o livro era para ser emprestado aos colegas. E então, eles começavam o ano, uma turma de 40 alunos, numa escola pública, estadual, em Niterói, o Liceu Nilo Peçanha. Isso foi feito de 1983 a 1987. E a cada ano, aquilo ia tomando uma progressão maior. Gente que não era das minhas turmas, eu tenho uma carta de uma menina que, lamentando porque não conseguiu entrar numa das turmas onde eu dava aula e trabalhava dessa maneira. A turma que me apareceu, gente, 20 anos depois, essa turma, em agosto, naquele ano de 1987, a turma que tinha menos livros circulando entre eles tinha 90 e poucos livros. A outra turma tinha 130 e poucos, ou em torno de 130, não me lembro o número exato. E a turma que era a mais envolvida de todos naquele trabalho, essa turma tinha 165 livros circulando entre eles. O que me leva a poder dizer que o que falta nesse país não são livros, o que falta são leitores. E aí entra também o papel fundamental do professor. Porque outra coisa que eu acho um total absurdo, Ivana, e isso tem a ver com o que você falou. Veja, uma coisa estranha é, num mundo globalizado como o que estamos vivendo, um mundo sem fronteiras, a gente ler apenas o aluno, quando lê no Brasil, no ensino médio, por exemplo, a minha prática foi muito mais com o ensino médio e não com as crianças. É claro que quando eu falei de leitura no que era um curso de leitura e que acabou virando este livro, O Amor Literário, aqui eu falo da contação de história, da literatura infantil. As minhas meninas, as minhas filhas, claro que foram amamentadas com literatura infantil. Até o final da adolescência delas, elas chegaram a ter quase 3.000 livros de literatura infantil e juvenil. Então, não significa que eu ache que isso seja dispensável. Pelo contrário, eu fico feliz, porque hoje o Brasil tem uma preocupação muito maior com a leitura das crianças do que há algumas décadas. Eu vivi isso e sei muito bem disso. Mas eu acho que ainda falta essa preocupação com a leitura dos estudantes que estão do 6º ano ao 9º e no ensino médio. Porque, na verdade, tudo que a gente gostaria de passar para os nossos estudantes, em termos de valores morais, em termos de virtudes, Ivana,
Na verdade, através da leitura se tem. Quando a gente fala hoje da literatura, por que não poderiam estar os estudantes lendo livros, por exemplo, da Chimamanda Adichie, livros de literatura africana? Mas, além disso, outros livros seriam extremamente importantes num trabalho de leitura. Quando estes alunos me apareceram 20 anos depois, eu fiquei absolutamente impressionada com a ascensão social que aqueles alunos tiveram. Aquela turma dos 165 livros circulando entre eles. Esses meninos fizeram concursos federais e ocupam cargos do mais elevado nível, embora fossem todos estudantes de uma escola pública. Todos, ou quase todos, fizeram universidades federais ou estaduais. Eles conseguiram entrar em universidades federais e estaduais. 4 são professores da UF, um da engenharia, outro da história, 2 da letras. A menina que é professora no Colégio de Aplicação da UF, por exemplo, a Márcia de Assis, essa menina ela foi daquele primeiro clube, em 82. Ela nem foi da turma de 87. No dia que eu emprestei livros, ela escolheu 100 anos de solidão. Se apaixonou pelo autor e hoje ela é uma professora de literatura numa universidade federal. Entendeu? Essas histórias eu considero que poderiam ser vividas por muito mais crianças. Então, não é justo a gente fazer com que esses estudantes leiam hoje só literatura brasileira. E quando lê um livro por bimestre, isso não forma leitor, gente. Infelizmente, isso não forma leitor. Na verdade, o leitor precisa estar envolvido emocionalmente com a leitura. Então, quando você oferece 40 opções, e detalhe, quando eu falava de um determinado livro e ninguém se interessava, o livro não entrava na lista. E quando qualquer um deles, em todas as turmas, tivesse um livro que tivesse lido e gostasse, se falasse para os colegas e alguém se interessasse, bastava alguém se interessar, o livro entrava na proposta. Então, veja, isso era democrático, isso era estimulante, ninguém estava sendo obrigado a ler este determinado livro. Só que eles acabavam lendo até muito mais, porque eu também nunca pensei que alguém fosse, em um ano escolar, ler 72 livros. E eu sempre, quando escrevo isso, eu falo que eles liam 40, 50 e até 70 livros. No dia do lançamento do 4º livro meu sobre leitura, que se chama Cidadão do Mundo, e é este aqui, Margarida, esse você nem conhece. Você está vendo aí? Este você ainda não conhece. O Cidadão do Mundo, na verdade, Jason, eu não sou aquele tipo que cria do nada, não. Eu sou aquele tipo que responde a um beliscão, entendeu? Responde a uma alfinetada. Fazendo workshop sobre este livro numa escola da Zona Sul do Rio, o meu workshop é o seguinte: o colégio deveria pagar um valor para eu entregar 100 exemplares deste livro aos 100 professores participantes. E aí, no final, uma professora chegou para mim e me disse, e eu dou 10 horas aulas, 5 num dia e 5 no outro. E aí a menina disse, Luzia, eu conheço seus 3 livros sobre leitura. Esse não existia ainda, tá? Esse é o 4º livro sobre leitura. E então ela disse, eu fico com a maior vontade de fazer aquela experiência sua do liceu, mas para a gente hoje falar de 40, 50 livros é muito complicado. Eu fiquei com essa frase na cabeça de julho a agosto. Em agosto, acordei um dia e falei com meu marido, tá aí. Pensei, para uma menina de 40 e poucos anos, que começou a ler há pouco tempo, para ela é difícil falar de 40, 50 livros, mas não para mim, que já estou com 70, na época eu não estava ainda com 70, mas agora já estou.
e posso perfeitamente fazer um livro. Este livro é todo escrito para o estudante que tenha feito já um 5º ano escolar. A linguagem é para este menino. Nada nesse livro ocupa mais do que uma página. Para poder falar um pouquinho de leitura, eu criei uma coisa que eu chamei de Carta ao Leitor em 12 faces. E as 12 faces são, por exemplo, a felicidade de ser leitor. Começa aqui e termina aqui. Tá? Depois vem, cada leitor é um estranho ímpar, para usar o verso do Drummond. Começo falando do Drummond. Começa aqui e termina aqui. São 12 pequenos textos sobre tudo que a gente gosta da leitura, tá? Tudo que a gente pensa a respeito da leitura. E depois eu falo, na parte seguinte, que se chama Leitor Iniciante. Este livro é um auxiliar para o professor, embora ele seja escrito para qualquer estudante compreender e poder ler sozinho, e um grupo de jovens, adolescentes, fazer um clube de leitura sozinhos, sem o professor pedir ou orientar. Na verdade, no Leitor Iniciante, eu falo de 22 livros. Também é assim. Tem a capinha do livro e uma resenha sobre o livro, que começa de um lado da página e termina de outro. Nada nesse livro ocupa mais do que uma folha. Falo de 22 para o leitor iniciante, e no início eu só falo isso, que qualquer estudante que tenha feito um 5º, 6º ano pode perfeitamente escolher qualquer um daqueles livros ali, que não terá problema. Depois falo de 23 na parte seguinte, que eu chamei de leitor descolado. A parte do leitor descolado, eu apresento 23 livros, dentro do mesmo ritmo. Começa de um lado, termina do outro. Claro que isso também é um exercício maravilhoso para quem escreve. É igual fazer resenha para os jornais, tá? Você tem que se limitar a um espaço. 23 e 22. Já foram 45. E aqui, no Leitor Super, eu falo de 25 livros. Ou seja, o menino pode estar lá no ensino médio, mas se nunca leu nada, é melhor ele escolher lá um livro do leitor iniciante ou do leitor descolado. Agora, tem livros extraordinários aqui no Leitor Super, que seria pensando nos estudantes do ensino médio. Mas veja, ao mesmo tempo que eu estou pensando num estudante de uma turma escolar, tem também aqui, olha, Quando os Livros Foram à Guerra, que é uma leitura deliciosa do trabalho que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, de se mandar livros para as frentes de batalha, para os soldados. Isso foi um trabalho começado pelos bibliotecários nos Estados Unidos. E eles chegaram ao ponto de fazer uma quantidade fantástica de livros. Foi ali, naquele período, que surgiu o famoso livro de bolso, que era o que cabia nos uniformes dos soldados. Ao mesmo tempo que tem um livro como esse, tem, por exemplo, também sobre a tirania. Na verdade, não precisa ser só literatura ficção. Eu defendo uma leitura que seja uma leitura de desenvolvimento, de ampliação de horizontes, de ampliação de referenciais. Uma leitura que leve o sujeito ao conhecimento, como, por exemplo, as distopias, 1984, ou esta aqui que eu comentei agora, essa semana, lá no Instagram. No Instagram, para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse, lá no Instagram eu sou Luzia de Maria RR. Tudo com minúscula, o R de Rodrigues e o R de Reis. Na capa dos meus livros é só Luzia de Maria, mas lá não deu para ser só Luzia de Maria, ficou Luzia de Maria Ar. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Luzia de Maria com 2 R's no finalzinho. Uma distopia como Fahrenheit, por exemplo, dá muito o que pensar e o que discutir numa turma. E não tem problema essa coisa de um estar lendo um livro e outros estarem lendo outros, porque daqui a pouco todo mundo, ou uma boa parte, terá lido aquele livro.
E quando um fala do livro, o outro também quer falar do livro, e fica muito interessante. E eu acho que é extremamente mais enriquecedor do que a gente ficar com um único livro, todo mundo em cima daquele livro, e o menino não poder escolher. Porque o ser humano, gente, eu acho que isso faz parte da nossa natureza. Se a gente tem uma certa liberdade, eu acho que a gente vai à coisa com muito mais garra, com muito mais interesse, se você pode ter a sua escolha, o que eu chamo de ser sujeito da sua leitura. A minha ânsia é de tentar colocar isso na cabeça dos professores. Colocar na cabeça dos professores, por exemplo, a felicidade. Quando eu começo aqui falando da felicidade de ser leitor, eu gostaria de convencer os professores de que, se eles se tornarem leitores e trabalharem de uma forma que seja estimulante para o estudante, gente, eles serão muito mais felizes. Observa, no dia do lançamento desse livro, em 2018, em 14 de dezembro de 2018, havia, no lançamento aqui em Niterói, 3 advogadas dessa mesma turma. Só que uma veio de Belo Horizonte para esse lançamento, um livrinho, né? Veja, por que o lançamento de um livro desse, de uma pessoa que foi professora deles no ensino médio, que nunca mais viu, a de Belo Horizonte eu nunca mais tinha visto, fui ver naquele dia. A outra de São Paulo eu já tinha visto, porque ela veio no lançamento do Amor Literário e trouxe os 2 filhos adolescentes para sentir o clima dessa situação de leitura. Então, gente, na verdade, um livro como este, O Cérebro em Transformação, veja, isso aqui é de uma neurocientista, a Suzana Herculano Rosel, que eu tenho todos os livros dela e gosto muito. E os adolescentes leriam isso com o maior interesse. E, na verdade, eu observo que eu também estou tirando do espaço do professor de português essa responsabilidade que só ele que tem que formar leitor. Por que só o professor de português deveria formar leitor? Nós temos livros interessantíssimos. Eu até ia pegar para deixar aqui do lado. Eu tenho, por exemplo, a História da Humanidade contada pelos vírus. Eu tenho o livro. Aliás, eu tenho até 2 exemplares dele. Fica de olho, não, Margarida. Preciso ter um para emprestar, entendeu? Na verdade, um livro como este seria, nesse momento, extremamente interessante que os estudantes pudessem ler. E outra coisa, gente, eu tenho certeza absoluta que os estudantes leitores não devem ter tido dificuldade nenhuma de ter aula à distância. Agora, lamentavelmente, os coitadinhos que não tiveram até agora nenhum estímulo e não se tornaram leitores e estão no ensino médio ou de 6º ao 9º ano, onde quer que estejam, os que não são leitores devem ter tido um prejuízo muito maior. Então, por todos os aspectos que eu penso a questão da leitura, e outra coisa, eu faço academia e lá tem um rapaz que é o faxineiro. Ele está sempre só varrendo e limpando os aparelhos e tal. E eu me tornei amiga do André, e eu converso com o André, e dei este livro para o André. E o André nunca quis ler nada do livro. Margarida, não sei o que faço. Eu chego para ele e falo, qual é a dívida de hoje? Você leu quantas páginas? Ele, pois é, eu não tive tempo, não sei o quê. Ou, às vezes, ele diz, eu estava lendo a Bíblia. Aí, como eu brinco muito com ele, eu falei com ele, já cheguei ao ponto de brincar com ele. Falei, a Bíblia ajuda muito, muito mesmo. O cara até fica rico se ele for pastor, tá? Porque, na verdade, ele também não está lendo Bíblia, coisíssima nenhuma. Ele está arranjando uma justificativa. Entende? Então, não é possível que o cara ganhe um livro fácil de ler. E aí, cada dia eu falo uma coisa. Cada texto é uma página só, uma folha. Frente e verso da página, André. Você vai começar quando? Mas, como é tudo na brincadeira, no dia que eu estava esperando para atravessar a rua para votar, ali no campo de São Bento, passa um rapazinho de bicicleta e diz, olha, Dona Luzia! Na maior alegria, quer dizer. Na verdade,
era o André. Eu até tive dúvida, será que é o André? Parecia ser o André, mas aquela coisa tão inesperada, era o André. Então, eu estou sempre... este livro eu já dei a vários dos professores que trabalham lá, porque o que eu também observei é que a formação do professor de educação física que comprou a academia, vendeu uma academia que ele tinha em Portugal e comprou a academia onde eu já estava, a formação dele é muito melhor que a dos outros professores. Cada exercício que ele manda a gente fazer, e aí teve um que eu perguntei, mas peraí, mas não estou exercitando do mesmo jeito. Sim, você está exercitando, mas o músculo do braço. E aí ele botou a mão nas minhas costas. Quero que você exercite aqui atrás, a omoplata, do jeito que eu estou pedindo, é completamente diferente. Então, na verdade, você vê que ele, ao escolher um exercício ou outro, ele tem a anatomia do nosso corpo na cabeça. E isso eu não vi nos outros, que eu estou lá já há bastante tempo. Eu não vi nos outros professores de educação física a mesma coisa. E este sujeito, quando eu perguntei para ele um dia, vem cá, como é que foi, José, a sua formação em Portugal em relação à leitura? O homem iluminou-se e começou a me contar que, olha, eu estudei num colégio de freiras de Santa Clara e elas eram muito letradas. Então, muitas vezes, eu e os outros colegas meus, a gente lia o livro que elas estavam lendo, mesmo sem ser livro que fosse para a gente ler. Porque lá em Portugal, todo mundo tem livro e lê. Uma coisa, inclusive, essa frase é que me fez convidá-lo para escrever um texto para o livro que eu estou escrevendo, o 5º, sobre leitura, tá? E nesse 5º livro eu quero trazer histórias de pessoas de outras áreas contando o que a leitura representa na vida delas. Ou, na verdade, eu tenho uma porção de amigas, professoras de português, que é claro que, como eu gosto e sei do quanto são maravilhosas, eu as convidei. Mas o que menos me interessa para este momento ali, para aquilo ali que eu estou prevendo e querendo, é o professor de português. Eu quero que as pessoas vejam que leitura não é coisa das aulas de português e literatura. Leitura é muito mais amplo do que só isso. Então, vocês veem que, na verdade, quando eu olho minha biblioteca, eu sinto um certo desespero, porque eu tenho certeza que não vou conseguir nem ler tudo que me interessou e que está aqui à minha volta, e também tenho certeza de que é muito difícil a gente mudar tentando alcançar isso que eu tanto desejo, que é ver os alunos lendo livros de várias áreas. Olha, vocês querem ver o absurdo total? A gente fala tanto da Finlândia, por exemplo. A editora da UF publicou Lições Finlandesas. Gente, há pouco tempo, numa feira, em algum momento, há alguns meses já isso, este livro, Lições Finlandesas, escrito pelo, eu não sei a pronúncia, né? Pasi Sahlberg, o cara que participou da Revolução de Educação na Finlândia. O livro começa logo dizendo que uma das coisas que foi priorizada é a leitura. Este livro, gente, eu comprei 10 exemplares, comprei um para mim antes, pelo preço normal. Acho que o preço era 30 e poucos reais. Este livro estava na feira, não me lembro qual era o nome da feira, mas era na internet, tá? Em algum momento você comprava pela internet. Acho que era a feira de livros das editoras universitárias. Ele estava por R$3 e pouco. R$3 e pouco. E é provável que não tenha vendido a edição inteira, tá? Um livro como este, por exemplo, olha que apelo extraordinário teria Na Minha Pele, do Lázaro Ramos.
a gente só vai alcançar alguma coisa no sentido de mudar a mentalidade acerca do racismo, fazendo com que as pessoas conheçam o outro. E a melhor maneira de se conhecer o outro é lendo. Lendo a Africana, eu tenho vários livros da Chimamanda, tenho de outros. Lá no Instagram, eu já falei de uma outra escritora africana, que eu não estou me recordando agora o nome, porque eu acho que só tenho um livro dela, mas lá eu já falei, acho que de 230 livros. Lá tem 240 postagens, mas algumas não foi exatamente sobre livros que eu estivesse comentando. Às vezes sobre livro meu. Queremos que as pessoas cuidem do planeta. Do mesmo autor de O Mundo, de Sofia, Ana e o Planeta é um dos livros que eu comento lá no Leitor Iniciante. Qualquer estudante de 6º, 7º ano poderia ler este livro. São livros que, na verdade, mostram emoção sendo vivida por quem luta pelo meio ambiente. Entendeu? Essa emoção, o menino, a pessoa, o leitor, quando lê um livro, a gente tem condição de, pelo que a gente lê na literatura, você se pôr no lugar do carrasco e no lugar da vítima. Então, essa emoção de se pôr no lugar do outro, gente, só a literatura e o teatro nos oferecem. Por isso é tão importante a leitura. E essa leitura, como eu vejo, como eu sinto, como eu gostaria que fosse. Margarida, mas olha, lindo, lindo, lindo. Falei dele semana passada. São contos de fada russos. É lindo, lindo, lindo livro. Nem é tão caro, tá? Muito bacana. Agora, aqui está toda a história do Proler. Na verdade, eu viajei muito com o Proler, a Eliana Iones. Depois que eu trabalhei até 87, em 88, eu comecei a ideia de fazer um jornal aqui em Niterói. E fiz um jornal para falar de leitura chamado Pra Valer. Foi lançado em maio de 1989, 25 de maio. No ano passado, 2019, nós fizemos uma jornada, uma tarde muito bacana. Nessa tarde, convidamos vários escritores, mas apenas 2 que estiveram no lançamento, porque no lançamento nós tivemos a Raquel de Queiroz, a Nélida Pinhon, o Moacir Sclia, Dionísio da Silva, o Oswaldo França Júnior, que faleceu 15 dias depois do lançamento do nosso jornal, e vários outros escritores, uns 20 escritores. Mas, lamentavelmente, nestes 30 anos da criação do Pra Valer, somente 2 daqueles escritores que estiveram presentes no lançamento estão vivos. O Dionísio da Silva e a Nélida Pinhon. Aqui tem a história do Proler, maravilhosamente bem contada, o Ler o Mundo, do Afonso Romano de Santana. Quero fazer uma parte, posso? Sim. A orelha desse livro, você sabe de quem é? Do Ler o Mundo? É. Deixa eu ver aqui. Jason Prado, do Leia Brasil. É isso aí. Tá vendo? O meu todo marcadinho, meu filho, mas são tantos Prazer, que... muito me orgulho disso. Muito me orgulho disso, nosso querido Afonso Romano. Não, e o Afonso escreve de uma maneira que qualquer estudante de ensino médio pode ler isso e saber as discussões sobre leitura. Na verdade, isso, gente, é isso que eu chamo de ampliação de horizontes. Você botar uma avalanche de livros, você fazer com que eles se interessem por 40 e, no final, eles terem 165. Gente, isso é extraordinário. Quando eles vieram à minha casa, em 2007... Não, eles vieram à minha casa em 2007. Quando eles vieram à minha casa,
o meu marido falou, Luzia, mas não são 20 e poucos, por que a gente não faz lá embaixo, no salão de festa? Eu falei, não, tá maluco? Tem que ser aqui, meu filho. Não é esse monte de livro, eu moro na biblioteca, tá? Um apartamento de 3 quartos, ter mais ou menos 10 mil livros, você imagina que problema que é. Estou com um problema. Eu deveria passar alguns para frente, mas não tem como. Quando eu acabo de passar um livro, eu percebo, meu Deus, aquele livro tinha isso tão bem claro, eu precisava olhar de novo aquele livro. Então, olha, é muito difícil. Também chegou aqui o marido da minha sobrinha neta, e aí ele falou comigo, Luzia, mas você tem tanto livro assim, porque você não passa? Porque eu acabo de ler o livro e passo. Eu falei, não, eu não passo. Aí eles vão ficando aqui. Quando eu quero dar um livro de presente a uma pessoa, e olha que eu dou muitos, eu compro o livro para dar de presente, tá? E é claro que tem alguns livros que eu tenho 2 mesmo, um para emprestar, porque senão eu vou ficar sem o livro, meu livro todo marcadinho, tem livro que não dá para eu emprestar, olha que é imprestável. E aí o rapaz viu, num espaço da biblioteca, uma quantidade enorme de livros sobre judeus. Aí me perguntou, Luzia, por que você tem tantos livros sobre judeu? Eu falei, mas vem cá, pô, esse aqui é isso, isso e isso, esse daqui é isso, isso e isso, esse é isso, esse aqui, esse cara é assim, assim, assim. E fui falando uma porção de coisas sobre cada livro. Ele falou, gente, mas como é que você lembra tudo isso? Eu falei, eu não passo. Como o livro está aqui na minha frente, de vez em quando eu pego ele de novo, eu olho para ele, recordo tudo que tem nele. Infelizmente, esse é o meu processo, tá? Outras pessoas podem achar que é legal pensar, mas eu sou absolutamente apaixonada pelos livros. Tá? E, na verdade, eu sou, Ivana, você falou, alguém falou, eu sou o que os livros me fizeram. Eu adoro aquele livro da Marina Colasanti, como se fizesse um cavalo. Tá? Eu adoro aquilo ali, porque realmente a gente vai sendo construída pelas leituras. E eu tenho uma sorte danada. Tem uma professora, Margarida, que vai me contar uma história para o meu livro, ainda não mandou a história. A mãe comprou uma coleção de livros, devia ser uns 10, 12 volumes, e a menina começou, com 9 anos de idade, enlouqueceu lendo as histórias. Quando ela estava, imagina, aquilo tudo, não tinha nem terminado um volume, a mãe não conseguiu pagar a coleção e o livreiro passou uma vez e não recebeu e passou de novo, e aí recolheu os livros. Olha que tristeza. Eu falei, você contaria isso? Ela falou, já contei em palestra inúmeras vezes. Então tá, me conta a sua história. Eu nem ia poder convidá-la, porque eu já tinha gente até demais. Eu queria 50 pessoas, já tem mais de 50. E aí, eu tive mais sorte que a minha amiga Persiliana. Eu não tinha os livros, porque quando eu tinha 8, 9 anos, a gente morava ainda no meio rural. Meu pai não chamava de fazenda, meu pai chamava de uma propriedade rural. Mas pelo tamanho, depois os 8 herdeiros, teve gente que pegando 1/8 chama de fazenda, entendeu? O mundo muda. Então, na verdade, eu passei até a dar mais valor ao meu pai quando eu fui chamada para trabalhar no INCA, quando eu era aluna na escola normal, aí pegaram os melhores alunos para fazer o trabalho, e enquanto tinha assim, o cara mais rico, tinha 600 alqueires, uma única escritura, herdou aquele mundaréu de terra. O meu pai tinha 18 escrituras da propriedade dele, ou seja, ele foi comprando um pedacinho a cada momento, alguns nem eram colados ali nos outros. Mas, veja, o livreiro passou lá vendendo uma coleção de 12 volumes. Meu pai compraria. Meu pai comprou todos os livros que eu pedi, mas não passou em fazenda. O cara já fez muito de parar lá em Natividade, que fica depois de Campos, vem Itaperuna, depois de Itaperuna, Natividade. Pois é. Gente, cheguei na casa da minha madrinha, pedi um emprestado. A minha madrinha, que vivia na nossa casa, o casal, né? Madrinha Lili, ela falou, vamos fazer assim, te empresto 2. Quando você terminar de ler, eu te empresto mais 2. Eu li os 12 volumes da madrinha.
Quando eu entrei no ginásio, já comecei a ouvir dos professores, essa menina tem um dom para escrever. Gente, essa menina vai ser escritora. Pode até ter me influenciado um pouco, porque eu tirava sempre boas notas das redações, mas não é dom, gente. Não é dom. Quando eu fiz 48 anos, a cidade resolveu me homenagear, eu tinha que falar um discurso. Falei, ai, meu Deus do céu, vou dizer o quê? Enaltecer uma cidade que não tem nenhuma livraria, nenhuma biblioteca decente. O que é que eu vou falar? Resolvi transferir a homenagem para as pessoas que me ajudaram para eu me tornar a leitora que eu sou. Claro que a primeira pessoa foi meu pai, porque quando eu devia estar em cima desses livros, e aí a gente já estava morando na cidade. Eu tinha 9 anos quando ele comprou uma casa na cidade e mudamos para a cidade. Aí alguém mandou ir lá fora buscar, sei lá, queijo ralado, qualquer bobagemzinha que faltou na hora. E eu falei, estou estudando. Claro que todo livro que eu estivesse lendo, qualquer romance, eu dizia, estou estudando. E meu pai falou comigo, não, Luzia está estudando, não incomode, Luzia. Gente, passei a adolescência inteira enfurnada no quarto, lendo todos os romances, porque a sobrinha da Madrinha Lili tinha uma parede de romances. Claro que eu li o Guarani, eu li Émile Zola, mas eu também li o John Chopin russo, entendeu? Eu li tudo misturado, mas não faz a menor diferença se é um clássico ou um livro de segunda categoria ou não. A minha madrinha, quando eu fui homenageada, a segunda pessoa que eu falei foi a madrinha. Eu ganhei a coleção. E quando eu fiz palestra Jason em Feira de Santana, eu resolvi, me pediram, o meu tema era como se forma um leitor. E aí, lá em Feira de Santana, minha palestra ia ser na 4ª ou 5ª, lá eu escrevi meu texto. E quando eu vim de lá, falei com meu marido, pelo amor de Deus, vamos para o centro do Rio, que eu quero ir em tudo quanto é sebo, porque eu preciso achar aquela coleção. Não achei nada. Ou o negócio tinha 7 volumes, ou tinha 5, ou tinha 6, ou tinha 20. Nada era parecido com a coleção. Eu desejei de novo, porque entregar aqueles 2 livros de cada vez, gente, eu quase morria de ter que entregar, mas eu entreguei. Hoje está ali na sala a coleção. Então, Luzia, amor, a gente precisa, infelizmente. Eu terminei também. Eu terminei contando essa história para vocês. Eu comecei a ser construída lá pelos contos de fada, pelos contos todos. Você precisa vir à minha casa, Margarida, para eu te mostrar a coleção. Você vai adorar. Quem conhece a Fabiana. Fabiana conhece. Fabiana Salgado. Eu preciso ficar aí uns 3 dias. A Fabiana, por falar nisso... Infelizmente, a gente tem... Muito obrigada. Tá? A Fabiana, viu, Margarida? A Fabiana, por falar nisso, está no chat aqui falando, mandando beijos e corações para todo mundo, principalmente para você, Luzia. Ela está vendo aqui, presente. Aliás, a gente está também assim com a participações que eu queria registrar. Primeiro, a Ana Cláudia Maia, diretamente lá da Califórnia, querida Ana Cláudia, que Nossa, Cláudia, que coisa linda! Está aqui, está vendo também. Perguntei se ela queria entrar para dar um oi, mas ela disse que não. Fabiana, querida, tudo bem? A Cláudia Márcia também está conosco, está assistindo. Derli Santu, querida Derli, que eu também não vejo há muito tempo. Então, gente, estamos há quase 1 hora nesse papo, né? Eu nem sei se me resta mais alguma coisa a dizer, a não sei que somos todos uma confraria de leitores, eu acho que é o que nos une, né? Todos nós temos um texto ou 2 atrás. Eu tinha me preparado para fazer uma fala sobre formação de professores, sobre um tema que há muito tempo eu persigo, que é a questão da diferenciação desse abismo que existe entre as escolas brasileiras, né? Algumas escolas, você está falando aí de escolas que têm livros, de livros que deveriam ser colocados à disposição de todo mundo, e eu queria lembrar que nós temos aí em torno de 220, 230 mil escolas públicas, ou escolas no Brasil, a grande maioria escolas públicas, e que só 20 mil têm bibliotecas.
Então, isso me remete para uma questão que a leitura é uma questão de política, absolutamente uma questão de política. O que falta, o que sobra. Eu diria que é uma questão de política que sobra. Aliás, a Lília Rodrigues também está aqui, e foi dela e da Juliana, de Rio das Ostras, que eu ouvi um tempo atrás, uma história de que nós temos em torno de 17% de defasagem de leitura já na classe 6, e que isso sobe para 37% no final do ensino médio. Né? Essa defasagem de leitura, ela vai se acumulando e vai se tornando assim o grande gatilho para a evasão escolar, né? Vai se tornando o grande gatilho para tudo. Né? Assim, não dá para dizer que a criminalidade seja decorrente disso, mas as pessoas se cansam da desigualdade, se cansam da falta de oportunidade, se cansam de ser postas à margem, né? E eu acho que isso está, assim, isso remete claramente para uma questão de política pública de formação de professor, para política pública de formação de biblioteca e principalmente para a formação de leitor. Eu aprendi cedo com a Maria Helena, logo no começo do Leia Brasil, no começo do ProLer, quando o ProLer se juntou ao Leia Brasil para fazer o que nós fizemos, né, essa grande aventura, eu comecei a olhar para a diferença entre a escola brasileira, quer dizer, a pré-escola no Brasil, e a pré-escola nos países que, de fato, resolveram a questão da educação. Né? Nós temos uma pirâmide invertida. O professor do ensino superior aqui no Brasil, né, o professor da universidade, o pós-doc, ele tem um padrão de vida, um padrão de carga horária, de trabalho, de capacidade de estudo, que o professor que vai formar essa cabecinha que precisa chegar lá, não tem, né? Não tem amparo, não tem formação, não tem investimento nele, não tem... Enfim, é muito difícil, né? A gente pensar numa escola transformadora quando a gente mantém a escola fechada dentro de um regime que não se transforma, né? Já vai para 30 anos, agora no começo do ano que vem, faria 30 anos que o Leia Brasil começou. O Ezequiel, que é um grande amigo, que também adoraria que estivesse aqui conosco, Ezequiel fundou o COLE há 40 anos, né? E tem a jornada literária, que já acabou. Quer dizer, a gente começa a ver que tem alguns movimentos de formação de leitura que foram estruturados há muito tempo, e o Brasil continua fazendo a mesma coisa. Nós continuamos falando de leitura, nós continuamos falando de falta de formação de leitura. O professor das séries iniciais tem uma formação muito, muito frágil nessa questão da leitura, da iniciação da leitura, do uso do texto em sala de aula. É muito comum as perguntas sobre o tamanho de uma biblioteca dentro de uma escola, no momento em que as pessoas ficam felizes quando recebem um acervinho de 1000 exemplares, de 1000 volumes, para uma escola que tem quase isso de alunos, né? Quer dizer, o aluno está condenado no máximo a ler um livro e meio por ano, né? E aí o tema que eu ia abordar é exatamente esse. Eu ia propor uma reflexão de saída, para não cansar todo mundo. A reflexão é exatamente essa. Por que o Brasil faz uma escolha tão insana com relação à educação? Quer dizer, por que a gente tem, assim, a gente sabe onde está o problema, a gente conhece o tamanho do problema, né? E eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Nós falamos de tecnologia, eu tenho me dedicado muito a trabalhar com tecnologia. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu e meu filho estamos trabalhando aí com tecnologia de game, inteligência artificial, enfim. Mas a gente se divorcia, a gente está criando um país diferente, um país dos que vão ter acesso e um país dos que jamais terão acesso, né? Quando você olha, por exemplo, as máquinas agrícolas, né, todo mundo bate no peito e diz assim: o Brasil é o celeiro do mundo, o agronegócio está sustentando o Brasil. Não está sustentando o Brasil. A empresa que recebe todo o dinheiro do agronegócio, ela tem sede em outro lugar. Ela tem sede na Alemanha, ela tem sede nos Estados Unidos. Né? Quando você vê aquelas máquinas maravilhosas
no campo de soja, né? Você às vezes vê 6, 7, 8 máquinas trabalhando juntas, limpando um campo de soja, não tem uma pessoa ali operando aquelas máquinas. As máquinas são operadas por uma tecnologia remota, aquilo dá emprego para uma única pessoa, que fica, às vezes, numa torre enorme com os controles lá dele. Aquela operação é toda mecanizada, toda informatizada, o satélite quem botou no espaço não fomos nós, aquela máquina veio importada da New Holland, não sei. O Brasil está criando uma bomba-relógio muito grande quando ele dá as costas para essa questão da educação para todos, né? Para a educação igual para todo mundo. A gente não pode saber que tem uma defasagem de leitura na faixa de 37%, 40% no final do ensino médio, e a gente achar que isso está normal. Eu ouvi outro dia de uma escola, dentro de uma escola, não vou dizer onde foi, mas foi no estado do Rio de Janeiro. Eu estava dentro de uma sala de professores, ouvindo eles conversando, enquanto eu fazia uma determinada tarefa, e de repente o professor assim disse com a maior naturalidade do mundo: ah, bem feito, vai ficar pelo meio do caminho, porque o aluno estava com alguma recalcitrância para o aprendizado, ele não queria frequentar a escola, não queria ir à escola. E eu me perguntei para ele, falei assim, mas, cara, tudo bem que a pessoa possa escolher uma profissão diferente, que a pessoa possa escolher um destino diferente, mas talvez ele devesse fazer essa escolha, e não você como professor, né? Porque você como professor, a sua escolha é entregar todo mundo igual, um produto igual, um pacote igual de informação, de afeto, né? De possibilidade. Eu acho que o Brasil ainda está muito, muito para trás nisso. Eu acho que eu às vezes fico muito triste. Outro dia eu estava conversando isso com Marilena, ela me provocou para participar de um trabalho, que eu também não vou dizer qual é, e recomendo que todo mundo faça se alguém descobrir qual é, mas eu estava dizendo a ela assim, eu não me sinto motivado a fazer esse trabalho, porque eu percebo que esse assunto leitura ele foi abandonado pelas políticas brasileiras. Falou-se tanto de leitura, assim, no final dos anos 80, o ProLer é de 92, o Ler Brasil é um pouquinho antes, um pouquinho igual, ali em 91. Isso foi o auge do assunto na década de 90, o PISA foi criado para testar isso, para medir isso no mundo inteiro, e de repente o Brasil parece que resolveu a questão da leitura, ninguém fala mais em leitura. Olha, as editoras fechando, as livrarias fechando. Aí tem gente que diz que está fechando porque está vendendo mais livro digital. Não é verdade. As editoras não publicam mais autores brasileiros, né? Os jornais estão diminuindo. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, em 1964, finalzinho de 64, transferido lá pelo golpe, na minha família, o Rio de Janeiro tinha 8 jornais diários. 8 jornais diários. Hoje em dia você mal tem o Globo é minguado, tem um pouquinho de página, os artigos não passam de 400 palavras, sei lá, o teto é 1000 toques. A gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo nessa questão da leitura e ninguém fala mais no assunto. Isso me espanta. Isso me espanta porque eu acho que isso serve a uma causa que não pode ser mera coincidência, né? Eu acho que não é por mera coincidência que se abandona, se relega a escola a esse papel. Não é por mera coincidência que as pessoas estão criando um português novo. Português de rede social, esse português sincopado, em que você corta metade da palavra, não importa o que você está escrevendo. Enfim, fica a minha proposta de reflexão. Quero agradecer a vocês todos. Não sei se Gisele quer falar, Margarida, quem de vocês, a Cristina, Fabiana, querida, está ali falando com a gente. Saudade de você também, tá, Fabiana? Saudade de todos vocês. Mas acho que é isso. Acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que a gente quer de fato para o futuro. E eu estava dizendo isso para dizer isso. É uma conversa que eu já tive com o Ezequiel. A sensação que eu tenho, nós somos assim quase que da mesma geração, um pouquinho a diferença entre nós, entre você, Luzia. Mas às vezes eu me sinto assim meio fracassado, quer dizer, a despeito de tudo que o Ler Brasil fez, né, a despeito de tudo que a gente alcançou, eu acho que a gente não conseguiu atingir o patamar de dizer que a gente conseguiu promover uma transformação na educação, quer dizer, alavancou-se, usamos aí ferramentas ultrapoderosas, né, com recursos, com tudo,
e a coisa está no mesmo lugar. Quer dizer, parece aquele trabalho de Sísifo que a gente fez, e a pedra rolou na cabeça da gente e passou por cima. E eu, com certeza, não tenho outros 50 anos para fazer isso. Então, assim, se vocês puderem alavancar isso nas gerações que vêm, né, propor essa transformação aí para esses professores novos que estão vindo, e eu acho que isso só tem um caminho. Eu acho que aprendi isso também, acho que foi com Eliane Yunes. Não sei se é dela, mas ela dizia assim, todo leitor tem seu texto e todo texto tem seu leitor, né? O que eu acho que a gente precisa é achar o texto certo para o leitor certo. Fala, Maria Helena, querida. Eu queria... Não, pode falar, continue. Só vou dar uma palavrinha, só, além de agradecer vocês terem me convidado, eu queria também deixar aqui para vocês uma reflexão. Foi muito bom, depois de ler Brasil, que eu tive afastado esses anos todos, mas ainda na frente de trabalhos com leitura, eu pude fazer uma reflexão, uma avaliação de todo o nosso trabalho no Ler Brasil, e eu acho que ficou muita coisa, porque nós mudamos pessoas. Nós mudamos pessoas. Tem pessoas que mudaram inteiramente com o Ler Brasil. Pessoas que mudaram, que avançaram na vida, que produziram, que mudaram o olhar para o mundo a partir do Ler Brasil. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que o seu trabalho não foi... você não pode olhar com esse olhar pessimista, não. A prova viva está aí. Esse grupo nasceu no Ler Brasil. Nós construímos muitas coisas, as pessoas... Nós temos vários exemplos, né, em Cubatão, lá em São Paulo, Santos e tudo, exemplos, testemunhos assim, maravilhosos. Aí, outra coisa que eu queria deixar uma reflexão é o seguinte, são duas coisas que me preocupam muito, quando a gente joga nas costas do professor toda a responsabilidade de formação do leitor. O leitor, a formação do leitor é de responsabilidade de todos, não é só do professor. Né? A gente tem mania de dizer assim, o aluno não lê porque o professor não lê, aí o aluno não sabe ler, não lê. Né? Tudo fica, a responsabilidade é do professor. Mas isso está muito claro para mim, a responsabilidade de formação do leitor é de todos, é da família, é da comunidade, é dos meios de comunicação, é de todo mundo, não é só também do governo, né? É de cada um. E também a formação do leitor não passa só pelos livros, passa pela cultura de um modo geral. Né? Eu lamento muito o Brasil, não é nem a questão de livros, não ter livros, não tem mais nada, né? Não tem teatro mais, não tem mais... o Brasil está empobrecendo culturalmente. Isso é terrível para a formação do leitor, porque o leitor não se forma só com livros, ele se forma com a música, né? com o teatro, com a poesia. Sim, todas as superfícies, né, de leitura pois que a gente... Então, deixar essa reflexão, porque isso, às vezes, a nossa fala, como nós somos professores, às vezes a nossa fala recai sempre com essa história do professor, o professor é culpado, né, os alunos não lerem. Mas não foi isso que eu falei, não, tá? Não, se você falou, se isso ficou aí... Eu deixei isso como uma reflexão para as pessoas. É uma contribuição que eu posso dar. Sim, claro. Com 76 anos, eu tenho o direito de fazer algumas reflexões, ainda mais que eu ainda não saí desse métier, né? Ainda estou até hoje ativa na formação do leitor, e a gente tem feito trabalhos maravilhosos de formação de mediadores de leitura na comunidade. Tem sido maravilhoso. Isso para dizer que não é só professor que forma leitor. Maria Helena, eu vou me permitir, não quero alongar esse assunto, porque as pessoas nunca mais me chamam nem para tomar cafezinho. Né, Margarida? Não, Mas eu queria te dizer o seguinte... E falar, deixar esses tópicos. Essa reflexão sua. Essa reflexão, porque eu fiquei meio angustiada, assim,
de vontade de falar isso. Entendeu? Eu acho que você está certíssima, mas assim, o ponto que eu quero bater e que eu realmente não queria deixar passar em branco é o seguinte: a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de olhar para a falta de responsabilidade do Estado, porque assim, não é o serviço de cada um que vai resolver nada. É claro que o mundo começa quando eu tenho vontade política sobre a cadeira que eu estou sentado, porque senão ninguém me tira daqui e eu não movo nada. Mas o Estado brasileiro transformou isso numa política, e eu acho que isso tem que ser debatido, né? Assim, não se pode abandonar a educação e a leitura como se ela tivesse resolvida, como se ela fosse um acessório da educação, e largar isso no destino do povo. Quer dizer, para daqui a 10 anos a gente não saber o que está acontecendo com o mundo inteiro. Mas eu acho que essa reflexão tem que ser feita já. Eu te garanto que as iniciativas da comunidade, as iniciativas das pessoas, das comunidades, né, da sociedade civil, tem dado muito mais resultado do que as políticas governamentais. Bom, então, são pontos de vista divergentes. Eu respeito o seu, mas eu convido as pessoas para essa reflexão. Não é isso? Adoro. Acho assim que não pode faltar vontade política e admiro as pessoas que pegam a bicicleta e sobem o morro com 15 livros nas costas. Você sabe que nós fizemos isso durante 20 anos, 25 anos. Mas acho, sim, que tem que ter uma responsabilidade do Estado. Não, isso, claro. Vou morrer falando isso. Uma coisa não tira a outra, não elimina a outra, né? E a Ana Cláudia Maia mandou um beijo para você, antes que eu me esqueça. A Lília mandou outro beijo também. Todo mundo mandando beijo para vocês. Eu acho que é isso, gente. Não quero cansar ninguém, quero agradecer a vocês. Vou devolver a palavra para todos. Eu que te agradeço. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Esse terreno é seu também. Sempre com esse entusiasmo dela, né? Encantador, né? Que a gente fica... E esse grupo nasceu do nosso trabalho. Esse grupo História e Arte nasceu com a primeira oficina. Não tem que estar triste, nem estar... Marilena, saudosismo seu é bobagem. Não é saudosismo. Política é política, né? Ou você transforma assim o modo do Estado pensar, da sociedade pensar, ou você fez um trabalho pessoal, assistencialismo. Eu tenho maior orgulho do Leia Brasil. Acho que o Leia Brasil ensinou muito ao professor ser mais do que professor, ser gente. Né? E você tem umas histórias lindas, né? Sobre professoras lindas, que largaram o casamento, professor que mudou de vida. Chegaram a prefeito, né? Saíram, não sabiam o que fazer da vida, chegaram a prefeito, foram vereadores. Bom, enfim, tem muitas histórias bonitas e eu tenho maior orgulho da nossa metodologia, porque a gente deu um espaço de fala para o professor. O nosso professor falava, podia falar, e a gente trocava muito. E, enfim, eu tenho muito orgulho. Claro que hoje, se a gente tivesse fazer o Leia Brasil, voltar ao Leia Brasil, a metodologia não seria a mesma, né? Mas eu acho que nós cumprimos muito bem com essa nossa obrigação de cidadão e tudo. E eu tenho orgulho disso. Muito obrigada por você ter me confiado esse projeto, que foi assim, a alegria da minha vida, muitos anos. Todos vocês, é com muita alegria que eu tenho e recebo vocês aqui sempre, tá? E quinta-feira, então, vamos chamar, Margarida, para o encontro de quinta-feira. Você... Vamos sim. Então, eu quero agradecer assim, imensamente todo mundo que está aqui presente, né? E as pessoas que estão lá, né, no chat, respondendo, mandando beijo, mandando muita força, mandando luz, mandando só coisas boas, energias boas, né? E eu queria fechar, depois que a gente fizer o convite, né? Fechar com uma última pedacinho do livro do Alcione, que fala sobre os mestres
os grandes homenageados desse nosso encontro, dessa nossa roda de leitura, né? Ivânia, beijo enorme, gratidão. Luzia de Maria, histórias lindas para contar. Jason, quando a gente fez o convite, na mesma hora disse sim, é um prazer enorme, né? Você é um amigo que o Leia me deu. E o Leia fez bem isso. Mostrou um teatro, mostrou a música, mostrou um contador de histórias ao vivo, o escritor Afonso, tão presente em nossas vidas aqui em Macaé. Estou lendo Luzia de Maria, estou lendo Afonso, ele dorme comigo toda noite, que Marina não ouça. Mas é assim com o maior prazer. Então, pessoal... Tá vendo, Jason? Pensar no que a gente fez, entendeu? Sim, Claro que sim. às vezes Eu fica talvez não tenha me triste. colocado com muita clareza, mas claro que eu tenho orgulho de tudo que foi feito. Mas eu tenho pena de que a gente não tenha alcançado assim o objetivo maior, que era fazer disso uma política diferente para a escola, né? Para não ter 15 milhões de pessoas fora da escola com 15 anos de idade, 16 anos de Eu idade. entendo você, Jason, eu também penso assim, né? Então, aí isso fica para um outro encontro, né? Então, na quinta-feira agora, dia 26, nós ainda vamos colocar nas redes sociais, na mídia, será o nosso encontro de contadores de histórias, né, Gisele? Ouviu, Denise? Cris, Rosane, Isso aí. o Jason, é claro, vai de novo ofertar o canal do Leia, com o maior prazer. Caladinho. Né? Margarida, Caladinho. Somos posso 3 pegar uma horas. fala? Margarida, posso... Eu não Deixa eu estava só nem... fechar aí. 3 horas Fecha de aí. encontro, só um pouquinho. 3 horas de encontro e nós somos, se eu não me engano, 15 contadores de histórias. Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, pessoas que nos amam, né? Não a nós, contadores de histórias, mas nos amam a todos, a si, em si, a arte. Então, o convite é feito, todo mundo diz sim, com a graça de Deus. E aí, nós faremos esse encontro, o canal do Leia estará aberto para todas as escolas e todos os locais, é claro, para quem quiser assistir ao vivo. Eu vou ver com Celso Sisto também, Benita, essas pessoas que foram e são ainda o Morandubetá, que tudo começou lá em 1995. Foi assim que surgiu o Historiarte, através do Celso Sisto, meu grande mestre. Então, o convite está feito, mas ainda vai sair bonitinho nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Fala, Rosane. Pois é, eu não podia deixar passar, né? Porque se hoje eu estou aqui no Grupo Historiarte, eu agradeço, né, a Margarida, que foi minha professora, né? Que eu fiz o curso, formei com ela, e hoje eu estou fazendo parte desse grupo lindo, né? Que eu tinha o prazer de receber na escola que eu trabalhava, enquanto professora, porque eu sou professora, né? E depois fui parar, né, o Jason, você falando pelo projeto Leia Brasil, eu acompanhava esse projeto, mas sempre recebendo na escola, né? E depois participei do Biblioteca sobre Rodas, que foi um ônibus da leitura que a gente tinha, que é do nosso grupo, e hoje está parado. Então é muito triste também para a gente ver que um projeto lindo, que visitava as escolas todos os dias, e hoje já não tem esse olhar como ele tinha antes, né? Ele está parado, o ônibus foi desativado e a gente deixou de ter esse ônibus. E quando ele chegava nas escolas, os professores que visitavam, entravam com as crianças, vinham me falar, né? Poxa, eu visitei muito o caminhão do Leia Brasil. Ah, eu adorava quando chegava na escola, peguei muitos livros. Eu falei, esse aqui não pode emprestar, porque a gente não tem um acervo para empréstimo. Mas o caminhão era muito bacana. Então, eu tinha que falar. Pode falar. Eu quero também aproveitar. Pode falar. Ó, coração bate aqui, pulsa, né, Marilene? Porque só saudade mesmo.
Eu também E a gostaria de falar um Margarida, pouco. né? Eu não sei, professor sem você não dá. A gente não pode deixar, eu não posso deixar de falar na Margarida, que, né, que é uma professora excelente de formação, que continua dando os cursos, continua fazendo um trabalho lindo, e com ela, né? Então, eu tenho que agradecer também muito a Margarida por isso. A Margarida... Obrigada aí pela participação. Sim, Eu também Cristina. gostaria de falar rapidinho. Claro. Muita gratidão, né, a todos vocês que estão participando conosco e principalmente a você, Jason, a oportunidade que nós tivemos, né, desses encontros maravilhosos com o Leia Brasil, de várias oficinas enriquecedoras, né, que a gente não tem nem como falar o nível que era, né, a riqueza, como isso enriqueceu, né, a nossa formação, né, como professora também, para levar para os nossos alunos, né, porque nós participávamos de várias oficinas e levávamos para a sala de aula. A visita do caminhão, né, também era maravilhosa. Eu trabalhava também na sala de leitura e levava os alunos, eles ficavam vibrando quando era a visita do caminhão na escola, eles tinham acesso, né, pegavam livros emprestados e sempre foi muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade, porque, além de participar como professora de sala de leitura dessas oficinas, e hoje eu fazer parte desse grupo também, porque eu já vi a Margarida, Georgina, Nilce, as meninas indo nas escolas, contando histórias, e eu falava, nossa, que trabalho lindo, que coisa maravilhosa, e sempre com aquela vontade de participar. Até que um dia fiz o curso e fui convidada para participar. Então, estou nesse grupo desde 2007, e é uma alegria muito grande. Maravilha. Eu agradeço. Que bom. Aliás, eu que queria agradecer. Margarida, cadê Georgina? Não veio? Não, ela precisou, né, por motivos pessoais, sair do grupo e agora ela está rumando mais pelo caminho técnico da educação, mas o convite foi feito. Vamos ver se na quinta-feira ela vem contar a história. Manda um beijo para ela. Você, Georgina, Derli, eu tenho que fazer um registro aqui final da dedicação que vocês sempre tiveram à questão da leitura, né? Lembra, Maria Helena? A gente fazia um evento em São Paulo, abria o olho, estava lá, Georgina, Margarida. A gente fazia um evento aqui no Rio, olhava, estava lá, Georgina, Margarida. Vocês realmente acompanharam o trabalho, vocês aproveitaram. Gisele também, né? Estive com vocês. Ganhamos um prêmio uma vez, vocês vieram aqui no Rio para ajudar a gente a receber. Em todos os estados as pessoas eram muito dedicadas ao projeto. Sergipe, até hoje eu tenho amigas que trabalham com leitura, que são oriundas do Leia Brasil. Thelma, todas elas. Sim. Nós ouvimos muito que os homens são feitos dos seus sonhos, né? E só para finalizar um pouquinho a fala de todo mundo, você alimentou muitos desses sonhos, né? O Leia Brasil alimentou muito desses sonhos. E essa noite de hoje, acho que a palavra que a gente resume é gratidão. Gratidão por todos esses mestres que junto conosco, né, que formaram o Historiarte, que junto com o Historiarte abraçam a leitura, né, semeiam essas histórias e vão cada vez mais contribuindo para alimentar esses sonhos, né, e ainda persistem na luta para sensibilizar tanto alunos como professores, como a comunidade num conjunto para transformar o mundo e se transformar também através desse afeto literário. Então, em nome do Grupo Historiarte, agradecer a todos os presentes do chat, a você, né, por também acolher esses nossos sonhos e incentivá-los. Luzia, Ivânia, Maria Helena, tantos outros que fizeram e ainda farão parte desse nosso costurar de histórias, desse nosso semear de leitura. Muitíssimo obrigado a vocês. Muito obrigado, Gisele. Beijo para todos. A todos vocês, bem-vindos. O programa vai ficar no ar, no canal do YouTube, vai ficar no nosso Facebook também, acho que no de vocês também, né, Margarida?
Eu quero Então, fechar quinta-feira. com essa leiturinha, posso? Dá Claro, é seu? Nossa. Quando Deixa eu abrir a tela em você. Espera aí. a Luzia, a Ivânia, né? Quando elas falam dos alunos, eu também quero agradecer a todos os meus alunos. Eles são meus eternos alunos. Eu sempre digo isso para eles. E quando aqui no texto fala que a gente dá a mão, eu vejo assim, eu estendi a mão aos meus alunos, eles agarraram e seguiram comigo. Então, sem aluno também não dá, né? Então, vamos encerrar assim, olha, a vida me concedeu verdadeiros mestres, privilégio que tenho sempre presente. Homens e mulheres generosos que não só me doaram o que sabiam, mas me ensinaram a paixão pelo saber. Devo a esses mestres, dos quais ingratamente ignoro paradeiro e destino, exceto alguns mais próximos e não menos lembrados, quase tudo do que eu sei. Você, meu caro leitor ou leitora, eu digo agora ouvinte, né? Também deve ter seus mestres eternos. Pare e pense. Estarão vivos ou mortos? Aposentados? Descartados? Abandonados? Ou estarão felizes como merecem? Vida longa. Vida longa a todos os mestres, em especial Anísio Aguilar, Cláudia Márcia Rocha, dois lindos que não puderam estar presentes por problemas pessoais, mas que eles sigam firmes, corajosos e fortes. Gratidão. Beijos. Coração de Vida todos. longa. Beijo Longa. Beijos para todos. a todos. Muitíssimo obrigado. E até quinta, então. Até quinta. Até quinta. Se quiser. Bye, bye.